livro da vida, um mistério que atravessa toda a Escritura, mencionado desde os dias de Moisés até as visões do Apocalipse. Um livro celestial, onde estão escritos os nomes daqueles que pertencem a Deus, aqueles que herdarão a vida eterna. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Em toda a Bíblia, há um momento em que um nome é riscado desse livro, e o motivo é um dos acontecimentos mais impactantes da história sagrada. Tudo começa no deserto, após a libertação do povo hebreu do Egito. Moisés havia conduzido milhões de pessoas com a mão poderosa do Senhor, atravessando o Mar Vermelho e testemunhando o poder divino em cada passo. Mas, enquanto Moisés subia ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo lá embaixo se corrompia. O coração deles ainda estava preso ao Egito, às idolatrias e às paixões antigas. E então, em um momento de fraqueza coletiva, decidiram fazer algo que ofenderia profundamente o Deus vivo. Arão, o irmão de Moisés, cedeu à pressão popular e fundiu um bezerro de ouro. O povo dançou diante da estátua, oferecendo sacrifícios e dizendo: "Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." Êxodo 32:4. O povo que havia visto o mar se abrir agora se curvava diante de um ídolo. O povo que havia ouvido a voz de Deus no monte agora gritava diante de uma imagem muda. E Deus viu tudo. A ira do Senhor se acendeu e ele disse a Moisés: "Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu." Moisés desce do monte e, ao ver com seus próprios olhos o que o povo havia feito, quebra as tábuas da lei no chão. Era o símbolo de uma aliança quebrada, um pacto traído. Ele destrói o bezerro, o queima e o reduz a pó. E então confronta Arão e o povo com uma das palavras mais duras de toda a Escritura: "Quem é do Senhor, venha a mim." Naquele dia, milhares morreram pela espada dos levitas, e o campo foi coberto de lamento e arrependimento. Mas o momento mais profundo ainda estava por vir. Moisés volta ao monte para interceder pelo povo. Ele sabia que o pecado havia sido terrível, que a idolatria havia separado a nação de seu Deus. E então ele faz uma oração que ecoa até hoje como uma das mais ousadas da Bíblia. "Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito." Êxodo 32:32. Moisés se oferece para ser apagado do livro da vida em lugar do povo. Ele se coloca entre a ira de Deus e a condenação da nação. Era como se dissesse: "Se for preciso, apaga o meu nome, mas salva o deles." Essa intercessão revela o coração de um verdadeiro servo. Moisés estava disposto a perder sua própria salvação para que outros fossem poupados. É uma sombra do que Cristo faria séculos depois, quando se entregou na cruz, levando sobre si o pecado de todos nós. A oração de Moisés é o reflexo do amor sacrificial, um amor que prefere ser apagado a ver outros destruídos. Mas Deus responde com firmeza: "Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro." Êxodo 32:33. E ali está a revelação. O único nome riscado do livro da vida é o nome do pecador que se afasta de Deus. Não é um ato de vingança, é o cumprimento da justiça divina. O livro da vida não é um registro religioso, é o símbolo da aliança viva entre Deus e o homem. E quando essa aliança é quebrada deliberadamente, o nome é removido. Essa passagem mostra a seriedade da santidade de Deus. O mesmo Senhor que é misericordioso também é justo. Ele perdoa o arrependido, mas não compactua com o pecado. E essa realidade nos traz uma pergunta que ecoa até hoje: será que o nosso nome está escrito e permanecerá no livro da vida? A revelação sobre o livro da vida não termina no Monte Sinai. O que começou ali, com Moisés intercedendo por um povo infiel, percorre toda a Escritura como um fio invisível que liga o juízo e a misericórdia. Davi, séculos depois, fala sobre esse livro em seus salmos. Ele ora pedindo justiça contra os ímpios e diz: "Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos." Salmos 69:28. Davi entendia que o livro da vida era mais do que um símbolo. Era o registro divino dos que pertencem ao Senhor. Estar nele significava ser conhecido por Deus, ser contado entre os seus,
ser parte da aliança eterna. Mas há algo ainda mais profundo. O livro da vida não é apenas um registro de nomes, é um registro de fidelidade. Em Malaquias 3,16, encontramos um versículo que revela um segundo livro, o livro de memória, escrito diante do Senhor para aqueles que o temem e que pensam no seu nome. Isso mostra que o céu não esquece. Cada ato de obediência, cada lágrima derramada em oração, cada renúncia feita por amor a Cristo está guardada diante de Deus. Nada se perde. O Senhor escreve, o Senhor lembra e o Senhor recompensa. Contudo, a Bíblia também revela uma realidade sombria. Há aqueles que serão riscados do livro da vida. Em Apocalipse 3:5, Jesus diz à igreja de Sardes: "O que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos." A promessa é clara, mas também é um alerta. Se há os que permanecem escritos, há os que serão apagados. O verbo riscar, usado aqui em grego, exaleifo, significa literalmente apagar, eliminar completamente, como quem passa uma esponja molhada sobre a tinta de um pergaminho. É uma ação definitiva. Sardes era uma igreja que tinha aparência de vida, mas estava morta espiritualmente. Jesus não estava falando com incrédulos, mas com crentes. Ele os advertia que a fé nominal, o cristianismo de aparência, não garante permanência no livro da vida. Somente os que perseveram, os que vencem, os que permanecem firmes até o fim, terão seus nomes preservados. Isso confronta uma das verdades mais esquecidas do Evangelho. O nome pode ser escrito, mas também pode ser riscado. A salvação é um dom, mas exige fidelidade. Ao longo da história bíblica, vemos que o livro da vida não é algo simbólico apenas para o fim dos tempos. Ele está ligado à relação pessoal entre Deus e o homem em todas as gerações. Moisés entendeu isso. Davi compreendeu. Daniel também o menciona. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. Daniel profetizou sobre o fim dos dias e viu que a salvação final será para os que estiverem registrados nesse livro celestial. Isso não é metáfora, é destino. E aqui está algo que muitos ignoram. O nome não é escrito no momento da morte, mas no momento da entrega. Quando alguém nasce de novo, o nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8 declara que os que adoram a besta são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que o nome é escrito pela fé, mas permanece pela fidelidade. É uma inscrição feita pelo sangue de Cristo, não por tinta humana. No entanto, o mesmo Apocalipse nos mostra que aqueles que amam o pecado mais do que a verdade, que negam o nome de Cristo e se conformam com o mundo, têm o risco real de serem apagados. O livro da vida é uma demonstração da soberania de Deus, mas também da responsabilidade humana. Ele mostra que Deus conhece os seus, mas também exige que os seus permaneçam nele. Assim como no tempo de Moisés, a idolatria ainda apaga nomes. Só que agora os ídolos não são bezerros de ouro, são as vaidades modernas, os prazeres momentâneos, o orgulho, a indiferença espiritual. Cada geração tem seus ídolos, e cada um precisa decidir se permanecerá fiel ao Senhor ou se afastará até ser riscado. E é por isso que essa história é tão chocante, porque o ato de Deus riscar um nome não é o fim de um registro, é o fim de uma relação. Quando o nome é apagado, é porque o coração já havia se afastado. E o que começa com idolatria, termina com separação eterna. Quando chegamos ao fim das Escrituras, no livro do Apocalipse, o mistério do livro da vida é finalmente revelado por completo. João, o apóstolo, é levado em espírito a contemplar o trono de Deus e o juízo final. Ele vê os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono branco. E então, livros são abertos. Mas há um livro especial, o livro da vida. E o texto diz: "E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Apocalipse 20:12-15. Esse é o momento mais solene e terrível de toda a história humana. Aqui não há mais desculpas, não há mais tempo.
não há mais chance de arrependimento. Tudo o que foi feito, dito e pensado está diante do olhar daquele que tudo vê. Os livros são abertos, registros das ações, das intenções, das escolhas. Mas o livro da vida é o que define o destino eterno. Estar nele significa estar com Cristo para sempre. Não estar nele significa separação eterna. É o juízo definitivo, o dia em que os nomes riscados não poderão mais ser reescritos. O choque dessa revelação é perceber que o Apocalipse não fala de um livro simbólico, mas literal, existente diante do trono de Deus. Um livro que carrega o peso da eternidade. O mesmo Deus que escreve é o Deus que pode apagar. E essa é uma verdade que muitos rejeitam, porque preferem um evangelho sem santidade, uma fé sem renúncia, uma graça sem compromisso. Mas o Deus da Bíblia não muda. O mesmo que disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. É o mesmo que hoje chama o pecador ao arrependimento. O livro da vida é o registro daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nenhum nome entra ali por mérito humano, apenas pela graça divina. Mas essa graça não é um convite à negligência, é uma chamada à fidelidade. Jesus disse: sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Isso significa que a permanência do nome depende da perseverança do coração. O verdadeiro salvo é aquele que permanece até o fim. E há um detalhe que poucos percebem. Apocalipse 21:27 diz que nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso mostra que o livro da vida não é apenas uma lista, é a fronteira entre o céu e o inferno. É o limite entre a eternidade com Deus e a condenação eterna. E se há algo que essa mensagem deve nos fazer perguntar, é: o meu nome está escrito nesse livro? E se está, tem permanecido lá? Porque, segundo Apocalipse 3:5, Jesus promete que não riscará o nome daquele que vencer. Ou seja, há uma condição: vencer. Vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo. Não pela força humana, mas pela comunhão com Cristo. O nome riscado é a prova de que Deus é justo. Ele não apaga por capricho, mas por consequência. Quando alguém vive deliberadamente no pecado, rejeitando a voz do Espírito e voltando as costas para a cruz, o próprio nome se torna um eco de rebelião. E o que começou como uma inscrição de graça, termina como um silêncio eterno. O nome que poderia ser lembrado no céu se apaga da eternidade. Mas há esperança, porque o mesmo Deus que risca é o Deus que escreve novamente. Em Lucas 10:20, Jesus diz aos discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é a alegria do verdadeiro cristão. Não a alegria das conquistas terrenas, mas a certeza da salvação eterna. E essa é a promessa para todos os que se arrependem. O nome apagado pelo pecado pode ser reescrito pelo sangue de Cristo. O livro da vida continua aberto até hoje. Cada alma que se entrega verdadeiramente a Jesus tem seu nome escrito. E enquanto o tempo da graça não se encerra, há espaço para arrependimento. Mas o dia virá, e virá sem aviso. Os livros serão fechados, e o julgamento começará. E naquele dia, o que importará não será o sucesso, o poder ou as palavras bonitas, mas apenas uma coisa: se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se essa mensagem tocou o seu coração, não endureça. Arrependa-se hoje. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Clame pelo sangue de Jesus e peça que o seu nome seja mantido para sempre diante do trono, porque chegará o dia em que os livros serão abertos e o tempo de escrever novos nomes terá acabado. E se você deseja continuar conhecendo as verdades ocultas da Bíblia, se inscreva neste canal, deixe o like e compartilhe esta mensagem. Que o Espírito Santo mantenha o seu nome no livro da vida e que, no grande dia, quando o Cordeiro chamar, você possa ouvir o seu nome sendo pronunciado entre os salvos.